Boa noite a todos, boas-vindas a todo mundo que escolheu nessa noite de segunda-feira de frio estar aqui. Então, boa noite a todos e que Deus nos abençoe em mais uma conversa sobre a Bíblia Sagrada. Conheça a sua Bíblia, é o tema destes nossos encontros de segunda-feira, que chamamos de Fórum de Reflexão Bíblica e Teológica da Igreja Batista de Água Branca, da IBAB. Então estamos aí para mais uma jornada bíblica. Queria convidar a todos a que me acompanhassem em oração. Vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua bênção que está sobre nós, te damos graças pelo dia de trabalho, as nossas atividades. Clamamos que o Senhor dê justa e boa consequência à obra das nossas mãos, para a glória do teu nome. Pedimos-te a tua bênção para esta noite, para a nossa reflexão, para o nosso entendimento da tua palavra. Ilumina as nossas mentes, renova as nossas forças e pelo teu Espírito, guia-nos a tua verdade. Pedimos-te assim, em nome de Jesus. Amém. Conheça sua Bíblia. Eu gostaria de recordar que a intenção primeira da nossa caminhada é dar a você referências dos principais fatos da Bíblia Sagrada e da cronologia destes fatos. Quais são os principais fatos e quais acontecem antes e quais acontecem depois, qual é a sequência dos fatos? Porque acredito que se nós nos localizarmos no tempo, nós damos um bom avanço, fazemos um bom avanço na compreensão do próprio texto sagrado e da maneira como os livros da Bíblia estão organizados. Segundo, eu gostaria de lhes oferecer uma boa perspectiva geográfica, aonde os principais fatos da Bíblia acontecem e como que é essa chamada Terra Santa, ou o que hoje é a Palestina. É importante que você tenha esse mapa na sua cabeça. E eu gostaria que ao final da nossa caminhada você fosse capaz de identificar o mapa da terra de Canaã. Você fosse capaz de visualizar esse mapa. E terceiro, quais são os principais personagens de toda essa história bíblica? Gostaria que você fosse capaz de identificar as principais personagens históricas e localizá-las dentro dessa cronologia da história e também, em termos práticos, localizá-las dentro dos livros da Bíblia. Por exemplo, qual livro da Bíblia conta a história de Gideão? Juízes. Qual livro da Bíblia conta a história de Samuel? Samuel ou Crônicas? Ou os dois? Então, é isso. Ou Reis? Quem foi que ungiu Davi como rei? Samuel. E em que livro foi essa unção? Então, é isso aí que eu gostaria que você soubesse ao final, não é hoje. Então vamos dizer assim, que no último encontro que nós tivermos, nós vamos fazer uma sabatina. Vamos fazer uma prova oral. Vamos chamar uns candidatos aqui no palco, fazer uma prova oral. E nós vamos distribuir prêmios, especialmente esse prêmio aqui, que é um livro que eu recomendo a todos vocês. Geralmente as pessoas perguntam: pastor, eu quero conhecer a Bíblia, quero estudar a Bíblia, qual o livro que o senhor recomenda? Então está aqui a minha recomendação: Descobrindo a Bíblia,
autoria de Bruce Wilkinson e Kenneth Boe, editora Candeia. Então, essa é a minha recomendação para você. Descobrindo a Bíblia, editora Candeia. Esse texto é um texto sintético, é um texto que apresenta livro por livro, data, autoria, esboço, conceitos fundamentais, e apresenta aqui mapas para você e tudo mais. Então, Descobrindo a Bíblia, aqui você tem um resumo e uma síntese de todos e cada um dos livros da Bíblia e sua mensagem central. Então está aqui. Quem sabe, no último dia do nosso encontro, nós vamos fazer uma prova e distribuir prêmios, como, por exemplo, esse aqui. A estrutura da Bíblia Sagrada. Lembram-se deste quadro? 5, 5, 5, 12, 12. Lembram disso? O que querem dizer os 5, 5, 5? 5, Pentateuco, fecha o caderno. Eu perguntei quem lembra, não quem anotou. É diferente, não é? Não é prova com consulta. Quem lembra é uma coisa, quem anotou é outra coisa. Então, quem lembra? Os primeiros 5, Pentateuco, os segundos 5, poéticos, e o terceiro grupo de 5 livros, proféticos, 5 profetas maiores. 12, os livros históricos da Bíblia. E os outros 12 aqui, os 12 profetas menores. Tá bom? Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a Torá e mais precisamente sobre o Gênesis. Eu quero falar sobre o Pentateuco, ou começar hoje a falar sobre o Pentateuco, e mais especificamente sobre o Gênesis. Vamos voltar lá para o Arco do Triunfo, então. Olha lá, Pentateuco, poéticos, proféticos, os livros históricos, os livros poéticos. Olha que interessante isso, os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são chamados também os livros de sabedoria da cultura judaica. Veja que os livros históricos de Josué até Ester contam o quê? Conta a saga do povo de Israel. E os livros proféticos? Contam os sermões que foram pregados a esse povo que viveu nos livros históricos. Correto? E os livros de sabedoria? Os poéticos. Bom, falam de sabedoria acumulada, como por exemplo Provérbios e Eclesiastes. Falam de teologia, como por exemplo o livro de Jó. Falam da poesia hebraica, como o Saltério, o livro dos Salmos, que reflete os sentimentos, ou os livros poéticos refletem eles na sua sabedoria, na sua poesia, nas suas canções e na sua teologia. Os livros poéticos, digamos assim, que refletem a subjetividade das personagens bíblicas. O que pensavam, o que sentiam, e como discerniam e compreendiam o mundo, e como se relacionavam com esse mundo. Tá certo? E os livros proféticos, as mensagens pregadas a quem viveu nos livros históricos. Então, o Pentateuco, a Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Palavras-chave aí do Pentateuco. O livro do Gênesis vai contar para nós os princípios. Quais são os princípios, ou os inícios, os começos, registrados no livro de Gênesis? Por exemplo, o que começa no livro de Gênesis? Começa o mundo, começa a criação. O que mais que começa? O relacionamento de Deus com o homem. O que mais que começa? O pecado. O que mais que começa? Civilização o quê? Começa o pecado,
O que mais começa? A história da salvação também começa no livro do Gênesis. A salvação começa. O que mais começa? Começam os atos de juízo de Deus, começam no livro do Gênesis. E começa a nação de Israel, começa no livro de Gênesis. Mais precisamente no capítulo 12, com o chamado de Abraão. Está vendo como é interessante, né? São perguntas simples, não são? Perguntas simples são aquelas que, por exemplo, você pode responder com uma palavra. Então são perguntas simples, mas elas não são tão simples. No livro do Gênesis começa também a história das nações. Onde começa a história das nações no livro do Gênesis? Babel, com a confusão das línguas. A história das nações começa no livro do Gênesis, com a confusão das línguas. Então, o livro do Gênesis fala dos princípios, dos inícios, dos começos, das origens, digamos assim. Talvez a palavra melhor seja origens, ok? Êxodo é libertação, por causa êxodo é saída, né? O êxodo, o povo de Israel, essa nação de Israel que começa em Gênesis. A história do Gênesis, ou no livro do Gênesis, vai contar como é que essa nação foi parar no Egito, e o êxodo começa com a saída do Egito. Então é libertação. Mas no êxodo também há a revelação de Deus e o pacto que Deus faz com Israel, baseado numa personagem específica. Quem é essa figura? Moisés. Então tem libertação e a lei no livro do Êxodo. Levíticos, a palavra é santificação. Levíticos é um livro que fala das leis cerimoniais, como que esse povo que nasce no Gênesis é liberto no Êxodo, como que esse povo chamado por Deus mantém-se puro para a sua relação com Deus. Como é que esse povo vive como separado para Deus. Então, no livro dos Levíticos, estão todas as orientações das leis cerimoniais para Israel, das leis dos rituais de purificação, é o livro dos Levíticos. Porque a lei de Israel tem algumas categorias, ela tem uma dimensão ética, por exemplo, no Decálogo, tá certo? Uma dimensão ética, uma dimensão cerimonial, nos Levíticos, que são os rituais de purificação, as funções dos sacerdotes, os sacrifícios, as ofertas. Tem oferta para pecado assim, pecado assado, pecado contra a mulher, pecado contra a criança, pecado contra a vida. Então são vários tipos de pecados e várias ofertas e sacrifícios, são os Levíticos, certo? Sacrifícios e as ofertas pelo pecado, para esse povo se manter puro, ou os rituais e os processos de purificação desse povo. Isso é narrado no livro dos Levíticos. Números, palavra-chave é deserto, ou peregrinação pelo deserto. Por quê? Por quê? Porque o povo está no deserto peregrinando. E por que eles não entraram na terra de Canaã? Pela idolatria? Alguém sabe como foi que aconteceu essa história deles decidirem não entrar? Aliás, antes, eu já falei, quanto tempo demorou da saída do Egito até chegar na porta de Canaã? 3 meses. Por que esses caras não entraram? Demoraram 40 anos para entrar. Porque a primeira geração que saiu teve medo. Lembram-se que foram mandados os 12 espias? Eles voltaram. Quantos espias disseram, vamos entrar? 2, o nome deles, Josué e Caleb. 10 dos espias disseram, o povo que vive nessa terra é um povo de gigantes, não vamos entrar. Josué e Caleb disseram, não, vamos entrar porque o nosso Deus vai nos dar a vitória e vai nos dar a terra. O povo votou com os 10, não quis entrar.
Eles peregrinam no deserto quanto tempo? 40 anos. Para quê? Para morrer. É para isso, é para morrer. Não quer entrar? Então tudo bem, fica no deserto até morrer. Aí quando morre a primeira geração, a segunda geração, sob o comando de Josué, porque Moisés já está morto, ele na verdade morre no final dessa peregrinação, porque Deus não permite que ele entre na terra, o que é uma história muito incrível da Bíblia Sagrada, é uma das perguntas que eu faria para Deus. Eu falaria, Deus, acho que diante de Deus é claro que eu não vou falar nada, né? Mas hoje assim eu falaria para Deus, deixado Moisés entrar, né? Ter deixado Moisés entrar. Mas ok, Deus tem as razões dele. Mas é a segunda geração, com Josué e Calebe, a segunda geração que saiu do Egito, que vai entrar na terra de Canaã, na terra prometida. E é por isso que existe o livro de Deuteronômio. Deuteronômio conta a história de como Moisés repete a lei, tá certo? Que recebeu lá no Sinai, no Êxodo, no livro do Êxodo. Então ele repete a lei para a segunda geração, e aí a segunda geração é que vai entrar, e a história da entrada daquela nação, ou daquele povo, né, em Israel, ou na terra de Canaã, é contada a partir do livro de Josué. A conquista da terra é no livro de Josué. Como esse povo vive na terra é no livro de Juízes, e aí depois a gente vai olhar mais para frente. Então, veja como os livros da Bíblia estão organizados de acordo com uma lógica. E aí a gente vai tomando consciência desse espaço geográfico, Egito, Canaã, né? Vamos tomando consciência das personagens implicadas, vamos tomando consciência dos momentos da história, dos fatos. E aí quando você abre a Bíblia no livro de Números, você já sabe o que está acontecendo. No livro de Números o povo está onde? Está no deserto. O que está acontecendo ali, o povo está no deserto. E o povo está no deserto por um ato de juízo de Deus e de disciplina de Deus, tá certo? Então esse é o Pentateuco, essa é a história do Pentateuco. A linha do tempo aí, eu disse que não creio possível datar adequadamente criação, queda, dilúvio e Babel. Então, olha, os historiadores, os manuais, como por exemplo esse texto do Bruce Wilkinson, eles colocam que criação, ali o começo de Gênesis até o capítulo 11, começo de Gênesis até o capítulo 11, tem 2000 anos. Digamos assim, de Adão até Abraão, são 2000 anos. Em Abraão, 2000 até Jesus, tá? De Abraão até Jesus, 2000. E de Jesus até hoje, 2011. Então, por isso é que alguns intérpretes bíblicos ou alguns teólogos vão dizer que a Terra tem 6.000 anos. Correto? E eu, de minha parte, prefiro crer que ela é um pouquinho mais velha do que 6.000 anos. Um pouquinho mais velha. Mas a linha do tempo começa ali com Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Tá bom? O livro do Gênesis, eu acho que é interessante para nós. Você pode compreender facilmente o livro do Gênesis com 4 fatos e 4 pessoas. O livro do Gênesis. O livro do Gênesis se resume em 4 fatos e 4 pessoas. Os 4 fatos do livro de Gênesis: criação, queda, dilúvio e Babel. 4 fatos. Repito: criação, queda, dilúvio e Babel.
Aí nós temos 11 capítulos da Bíblia. Os 11 primeiros capítulos da Bíblia. Criação, queda, dilúvio, Babel. 4 pessoas no livro do Gênesis. Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão, Isaac, Jacó e José. Tá certo? Vamos olhar um pouquinho para esses 4 fatos aqui, como é que eles se constroem. Por quê? Porque acredito que o nosso entendimento da Bíblia depende de uma boa compreensão desses 4 fatos e dessas 4 pessoas. Eu arriscaria dizer que quem não entendeu Gênesis não entendeu a Bíblia. Quem não entendeu Gênesis não entendeu a Bíblia. Ou que a interpretação que se dá ao livro do Gênesis determina a interpretação que se dá a toda a Bíblia. Mas a interpretação que se dá ao livro do Gênesis determina a interpretação que se dá a todo o Novo Testamento. A pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o que foi que Jesus fez, por que ele fez. Diria, se você não entende, ou melhor, a gente tem um hábito muito ruim na teologia, ou até mesmo quando a gente discute conceitos, de categorizar quem não concorda com a gente como ignorante ou equivocado. Por isso é que, quando eu digo assim, se você não entendeu Gênesis, na verdade o que eu estou querendo dizer a sua maneira de entender Gênesis vai ter que determinar toda a sua interpretação do restante da Bíblia, e especialmente da obra de Jesus, e da mensagem do Evangelho. Inclusive conceitos como reino de Deus, conceitos como céu, conceitos como inferno, conceitos como cruz, conceitos como salvação, redenção. Por exemplo, há uma ligação estreitíssima entre Babel, que é Gênesis capítulo 11, Abraão, que é Gênesis capítulo 12, e o Pentecostes, que é Atos capítulo 2. Você só consegue entender Atos capítulo 2, ou você vai interpretar Atos capítulo 2, dependendo da maneira como você interpretou Gênesis capítulo 11 e Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão. Então, por isso que eu estou dizendo, a interpretação de Gênesis vai afetar toda a interpretação da Bíblia. E quando eu digo você não entendeu, na verdade eu queria dizer que você não concorda comigo. Como você não concorda, eu digo que você não entendeu. Tá certo? Mas isso é um vício que a gente tem na hora de debater ideias, conceitos e possíveis verdades. Então, quando a gente hoje está discutindo teologia, essa teologia do Novo Testamento, esta teologia cristã, esta teologia da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, ela é determinada pela maneira como a gente vai entender lá o Gênesis. Por isso que para nós a Bíblia Sagrada cristã, a Bíblia cristã é este compêndio de Velho e Novo Testamento, ou Antigo e Novo Testamento. Porque nós cristãos poderíamos ter apenas o Novo Testamento, que é a história de Cristo. Podíamos começar com Lucas. Nasceu Jesus em Belém. E nós somos seguidores de Jesus. Mas de onde veio esse Jesus? De que povo é esse Jesus? Qual é a história desse Jesus? Por que esse cidadão tem que morrer na cruz, um camarada tão legal e tão bom? Por que crucificaram o cara? Você vai encontrar essas respostas
no Antigo Testamento, e você vai encontrar essas respostas muito determinadas, as suas respostas serão muito determinadas pela maneira como você vai olhar ali para o Gênesis. Então vamos lá. Vejam como é determinante da nossa cultura evangélica o conceito de pecado. Não é verdade? Pergunta: quem é Jesus? É o Messias. O que mais? Ele é o Cristo e ele é o nosso Salvador. Se você tivesse que escolher uma palavra para colocar ao lado de Jesus Cristo, você acha que dentro da nossa cultura religiosa evangélica ou cristã evangélica, Jesus é o quê? É o Salvador, não é? Jesus Cristo é o Salvador. Como é que nós evangelizamos as pessoas e convidamos as pessoas para que se tornem seguidoras de Jesus Cristo? Como é que nós fazemos esse convite? Nós convidamos as pessoas a que aceitem Jesus como seu Salvador. Como é que nós apresentamos Jesus para as pessoas? Jesus é o Filho de Deus e Ele é o nosso Salvador. Então, o conceito teológico fundamental da nossa cultura evangélica cristã é o conceito de salvação. E desse conceito de salvação, nós vamos extrair outros dois conceitos que são fundamentais para a nossa compreensão da realidade do mundo, de nós mesmos, de Deus, do passado, do presente e do futuro. Que são eles? Céu e inferno. E do conceito de salvação, nós vamos também derivar a nossa visão, percepção de toda a humanidade. Como é que nós olhamos para a humanidade? Nós dividimos a humanidade entre os salvos e os perdidos. Os que vão para o céu e os que vão para o inferno. E nós explicamos o Evangelho a partir de qual conceito bíblico ou do Novo Testamento? Opção número 1, cruz. Opção número 2, ressurreição. Opção número 3. Alguém sugere uma opção número 3? Vida eterna. Vida eterna. Opção número 4. Graça. Boa. Legal. Nós explicamos o Evangelho a partir de qual conceito fundamental? Cruz, ressurreição, vida eterna ou graça? Nós explicamos qual conceito fundamental vocês acham? É uma votação, não tem resposta nem certa nem errada. Você acha que é o quê? Quando você fala de Jesus, você pensa no quê? Cruz. Cruz. O cristianismo praticamente todo é cruz. Ninguém anda com uma réplica do túmulo vazio, pendurada no pescoço. Você já entrou em alguma repartição pública e encontrou lá um quadro com um túmulo e uma... Aliás, você sabe como é o túmulo de Jesus? Uma porta cavada na rocha e que tem uma pedra redonda, pelo menos é a réplica atual, tem uma pedra que rolava e tampava a porta. Aí depois
tira, né, puxa, rola de novo e abre a porta. Mas a porta é um buraco na pedra, aí contém uma pedra redonda que ela rola e fecha a porta. Então alguém já viu um sujeito com um colarzinho, com a réplica do túmulo de Jesus? Entrou numa repartição pública e viu uma réplica do túmulo vazio, apontando para o domingo da ressurreição? Não vê, né? O que nós construímos, a nossa teologia? Cruz, salvação, Jesus Cristo crucificado. E a razão para isso? Claro que há razão. Claro que há razão. O apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Corinto: eu, quando estive entre vocês, não tive outra mensagem senão a mensagem da cruz. Eu não quis saber nada senão a respeito do Cristo crucificado. Quais são as duas celebrações, festas legitimamente cristãs? Quais são as duas? Qual? O batismo nas águas e a Eucaristia, a ceia, que nós chamamos de ceia memorial, quando nós distribuímos o pão e o vinho, tá certo? O pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Esse corpo de Cristo e esse vinho aonde? Em que lugar esse corpo está? E esse vinho, esse sangue é derramado? Na cruz. E o batismo nas águas representa o quê? Morte. Então, há razões para que a nossa teologia, a nossa cosmovisão, o nosso entendimento da realidade, do mundo, esteja tão atrelada ao conceito de salvação, cruz, ir para o céu, ir para o inferno, ser salvo e redimido, ou ser perdido, receber o perdão para os pecados, ou ser condenado, e que a nossa vida gire ao redor dessa maldita palavra pecado. Então, há razões. Mas o que a gente não pode esquecer é que o conceito de pecado aparece na Bíblia Sagrada em Gênesis 3. 3. Por que a gente não apresenta Jesus para as pessoas como: eu quero apresentar a você Jesus, o Criador de todas as coisas, porque nele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que a gente apresenta Jesus como o cara que morreu na cruz? Por que a gente não apresenta como o cara que criou você? Não é interessante? Bom, e quando você parte da cruz, você parte do pecado, você já está esquecendo 2 capítulos da Bíblia Sagrada. 2 capítulos da Bíblia. Você começa no capítulo 3. Por exemplo, de onde se constrói toda a cultura, não somente judaica, a cultura oriental, semita, patriarcal, para não dizer machista. De onde se constrói isso? A partir de onde? Quem é a mãe de vocês, mulheres? A maldita. Eva. Eva. E o que essa maldita Eva fez? Comeu a maldita maçã. Ela é a porta de entrada do pecado no mundo. Eva é maldição. E por que o homem domina a mulher? Por que num espaço de trabalho, na mesma função, o homem ganha mais do que a mulher, em termos de salário e remuneração? Por causa da Eva. Por causa da Eva. Por causa do capítulo 3 do Gênesis, que Deus falou para Eva: você comeu, do fruto, pois agora, quando você der à luz, você vai ter dor, vai doer para ter filho, vai doer.
com dores darás à luz. O parto. Fico imaginando, será que antes de Gênesis 3, se a Eva tivesse tido um filho com Adão, antes de comer lá da maçã, ou do fruto, que não era maçã, né? A gente criou na cultura que é maçã. Se Eva tivesse um filho com Adão, antes de comer a maçã, o guri também ia comer? E o parto desse guri antes dela comer, teria sido dolorido? Ou só depois do Gênesis 3? Bom, se cabe tudo. Fato é que a Bíblia vai dizer que a tal da Eva foi amaldiçoada por Deus com dores no parto e foi amaldiçoada por Deus com a sujeição ao masculino. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Correto? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, como é que se constrói toda a cultura semita e principalmente para nós cristãos, que somos formatados a pensar em termos de pecado, maldição, ir para o inferno, ir para o céu, e que tudo que a gente tem para falar para as pessoas é aceite a Jesus como seu salvador, porque você é um pecador perdido. Certo? Como é que a gente apresenta a Eva? É a culpada. Culpada. Mas por que a gente não apresenta a Eva como, eu quero apresentar a sua mãe ancestral, que juntamente com Adão, o masculino, geriu todo o universo criado. Não, nós apresentamos a mulher que comeu a maçã. Eu quero falar para você sobre uma mulher que deu forma, e se é verdade, a distinção entre masculino e feminino. O jardim cuidado pelo Adão deveria ser um jardim meio grotesco. A Eva é que deve ter colocado uma beleza ali. É porque a gente não fala, olha, eu quero apresentar para você a mulher que cuidou da dimensão estética e bela da criação de Deus. Não, nós apresentamos a mulher que comeu o fruto maldito. Nós apresentamos a maldita. Por quê? Porque a nossa cabeça só começa a funcionar a partir de Gênesis 3. Se a Bíblia não dissesse nada, Gênesis 1 e 2, a gente não ia nem sentir falta. Se dissesse simplesmente, era uma vez um jardim que moravam dois caras, um homem e uma mulher. A mulher comeu a maçã, depois deu para o marido e aí ferrou com tudo. Podia começar assim a Bíblia. Não precisava de Gênesis 1 e 2. Não precisava do relato da criação. Por que a gente joga fora Gênesis 1 e 2? Não devemos jogar fora Gênesis 1 e 2. Porque Gênesis 1 e 2 é que vai mostrar o universo como obra das mãos de Deus, o universo com desígnio inteligente, né? Por trás do design do universo há uma mente criativa inteligente, há um propósito, há um senso de finalidade, há um senso ético, um senso estético, há uma ordem, porque a Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. E qual foi o principal ato criador de Deus? Dar forma e conteúdo. Dar forma e conteúdo. Aí já se diz muita coisa. Na nossa convicção cristã, existe um Deus que dá forma e conteúdo ao universo. Existe senso de finalidade, senso de propósito, existe inteligência, existe uma dimensão profunda de lógica e sabedoria, existe um arranjo harmônico
pretendido originalmente por Deus. É Deus a origem das espécies. O Darwin poderia ter escrito outro texto, se ele colocasse na sua argumentação. Talvez ele não poderia mesmo não, porque ele teria que chegar na origem da vida antes de chegar na origem das espécies. Mas é Deus a origem das espécies. É Deus quem ou cria pronto ou coloca em andamento o processo de diferenciação dos seres criados. Mas Deus é o marco zero da diversidade do universo. E não apenas Deus é o marco zero da diversidade do universo, mas Deus é o proponente de como os elementos criados devem se relacionar entre si, e cada espécie, e as diferentes espécies num todo harmônico. Tudo isso é Gênesis 1 e 2. Hein? Tudo isso é Gênesis 1 e 2. É no Gênesis 1 e 2 que nós vamos encontrar um projeto antropológico, nós vamos encontrar uma concepção do que é o ser humano e de quem é o ser humano. O ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não é o chimpanzé, não é o golfinho, não é a baleia, não é a galinha, não é a mangueira, não é a mexeriqueira, não é a cachoeira. É somente o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E eu não sei com relação a você, mas eu tenho muita dificuldade que Deus criou um ser humano à sua imagem e semelhança, e esse ser humano à sua imagem e semelhança mata irmão porque tem inveja do irmão. E que Deus criou assim. Eu tenho bastante dificuldade. Porque se é verdade que para boa parte da tradição chamada evangélica, Gênesis 1 e 2 não fazem a menor falta, há uma outra linhagem teológica para a qual Gênesis 3 também não faz a menor falta. O que a teologia clássica vai chamar de queda é que este ser que vivia numa relação de igualdade, diversidade, complementaridade e mutualidade no projeto original de Deus. Correto? Pense no masculino e feminino no projeto original de Deus. Para quem é a ordem de gerir toda a criação? Para o masculino ou para o casal? É para o casal. Tanto que é muito interessante, vamos criar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem e à sua semelhança, macho e fêmea o criou, ou os criou. Ali não está sendo dito, vamos criar o masculino à nossa imagem e semelhança. E aí Deus criou o masculino à sua imagem e semelhança. E depois do masculino criado à sua imagem e semelhança, criou um serzinho chamado mulher. Ali vamos criar o humano, masculino e feminino, à imagem e semelhança. Então eles têm igualdade, porque ambos são imagem e semelhança. Mas eles têm diversidade. Um é macho, outro é fêmea. Mas eles têm complementaridade, isto é, para que você tenha uma noção do divino,
você precisa olhar para o masculino e para o feminino. Por isso é que a gente tem essa ideia que eu acabei de anunciar, que o masculino, ele é objetivo, pragmático e forte. A mulher é estética, sensível e cuidadora. Hoje que nós estamos falando do homem ser sensível, não é isso? Homem fazer terapia. Mas é um negócio meio esquisito, não é não? Concorda? A mulher gosta de homem sensível, mas homem que chora muito, ela já acha que tem alguma coisa errada. Certo ou errado? Não é não? Gosta que ele chore de vez em quando. O cara é muito sensível, fala, alguma coisa está errada. Você está com depressão, rapaz, vai procurar um terapeuta, vai tomar um remédio, está chorando muito. E mulher que não chora nada e abandona, o marido fala, tem alguma coisa errada. Eu aconselho casais, por exemplo, em que ela tem perfil masculino e ele perfil feminino. É muito engraçado. Há uma inversão de papéis. Ela funciona, pensa, age como homem e ele pensa, age como mulher. Se comporta como mulher. Mas os dois são casados. É muito engraçado isso. Só que ali há uma diversidade masculino e feminino e há uma complementaridade. A imagem de Deus não está só no masculino e não está só no feminino. E há, portanto, se há igualdade, diversidade, complementaridade, há mutualidade. A gestão da criação exige a participação do masculino e do feminino. Isso é Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2. Isso tudo nós estamos só no Gênesis 1 e 2. Por isso é que quando eu perguntei, nós pregamos o Evangelho a partir de qual conceito? A cruz, a salvação. A cruz, a salvação. Quer ver uma pergunta evangélica muito interessante que você vai saber responder? O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Ela só precisa fazer para sair do inferno, que é o quê? Aceitar Jesus como Salvador. Logo, Deus criou todo mundo já marchando em direção ao inferno. Tá certo? Se a história começa com pecado, é isso que a gente tem que concluir. Só que a história não começa com Gênesis 3, começa com Gênesis 1 e 2. Começa com Gênesis 1 e 2. Deus não fez ninguém marchando para o inferno. Deus criou pessoas à sua imagem e semelhança, colocou-as num jardim chamado de paraíso, a leste do Éden, e disse para eles, olha, vivam, divirtam-se, deu uma ordem legal para caramba, que foi multipliquem-se. O Adão falou, pô, beleza, é comigo mesmo. A Eva falou, deixa que é para já. E olha, e dizem que foi a única ordem que nós cumprimos direitinho. Tudo mais que Deus mandou, nós fizemos errado. Mas esse negócio de multiplicar, em função do método de multiplicação, nós observamos direitinho. Tá certo? Então, Deus nos criou ali, a sua imagem e semelhança, nos colocou no jardim, nos colocou no paraíso, nos fez administradores, cuidadores da sua criação, parceiros dele na sua criação. E, de repente, nós começamos a falar para este ser que ele está no inferno e se ele quiser sair de lá, ele tem que aceitar Jesus como Salvador. Bom, tem um gap aí, está faltando alguma coisa, está faltando Gênesis 3. Está faltando a gente interpretar o tal do Gênesis 3. O que acontece ali no Gênesis 3? O que acontece com esse ser criado à imagem e semelhança de Deus? O que acontece com o ser criado à imagem e semelhança de Deus? É uma questão de bom entendimento a gente raciocinar. Um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele deveria ser um robô ou deveria ser um ser livre? Livre.
Um ser livre deveria ter condição e possibilidade de dar as costas para Deus, ou ele seria livre e viveria sempre em comunhão com Deus? Se ele é livre, ele teria a possibilidade de dar as costas para Deus. E Gênesis 3 é essa narrativa. É a narrativa de como que o ser humano rompe com o Criador e, tendo pretendido Deus uma relação de igualdade, diversidade, complementaridade, mutualidade da sua criação, será que eu estou exagerando em dizer que Deus também pretendia igualdade, diversidade, complementaridade e mutualidade, inclusive da sua relação, da sua criação consigo mesmo? Será? Será que é tão errado isso? Igualdade. Deus cria um ser à sua imagem e à sua semelhança. Diversidade. Ele é Deus e nós somos humanos. Complementaridade. Vai dizer que a gente complementa a Deus e Deus nos complementa. Bom, ele tem um filho de carne e osso. Em que sentido nós complementamos Deus? É perigoso a gente estar aqui conversando isso, né? Nós complementamos Deus, e o conceito de complementaridade é quase um conceito de necessidade. Nós somos necessários para Deus? Se você fala de complementaridade sem diversidade, você cai numa heresia grave. Mas se você mantém a diversidade, Ele é Deus e nós somos humanos, nós continuamos no nosso lugar de criatura. E se você pensa que Deus é amor, o amor não pode ficar contido em si mesmo, senão não é amor. Essa é a expressão bíblica de amor. O amor é o espaço aberto para o diferente. O amor é o espaço para a existência de outro. O amor é relacionamento. Eu penso que a gente pode conversar um pouco sobre complementaridade, não no sentido de nós somos necessários para Deus ser, porque Deus é independentemente de nós. Mas essa nossa relação divino e humano, uma vez que Deus é amor e Deus cria num gesto de amor, a partir do momento que Ele nos cria num gesto de amor, Ele se compromete com a sua criação. E esta relação Deus, homem, divino, humano, ela se torna agora indissolúvel. Porque Deus poderia pegar tudo que Ele fez, amassar, jogar no lixo e voltar a ser a Trindade eterna. Faria sentido isso? Não faz mais. Por isso é que tem a história da redenção. E a mutualidade? A mutualidade faz absoluto sentido, por quê? Porque nós não existimos sem Deus, e Deus nos criou com ambição de relacionamento conosco. Por isso é que veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Deus nos chamou para o quê? Alguém lembra? Para a comunhão do seu Filho. Como foi que Jesus orou em João 17? Assim como nós três somos um, que eles também sejam um em nós. Ou numa linguagem mais simplificada do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam. Quer dizer, a partir do momento em que Deus cria e coloca no universo dele, eterno, algo que é diferente dele, esse algo que é obra das mãos dele, diferente dele, está nele. Por isso é que Paulo vai citar o poeta grego que diz: em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Nós estamos em Deus. Por isso que Deus inclui a sua criação em si mesmo. Ok? E um não vai existir sem o outro a partir de então. Nós ainda não estamos em Gênesis 3, nós estamos só em Gênesis 1 e 2. O que Deus pretendia era ter uma relação de comunhão e nos incluir. Os cristãos ortodoxos chamam isso de pericorese, na dança eterna da Trindade. É como se Deus estivesse brincando de roda, os três de mãos dadas, e eles abrem a mão e incluem um quarto elemento, você e eu, nós, a humanidade. Nós, criados à sua imagem e semelhança. E dançamos com ele uma dança eterna da Santíssima Trindade. Deus nos chama para essa comunhão. Ele pretendia isso. Nos fez diferentes entre nós, porque somos diferentes também em relação a ele. Nos fez complementares para nos necessitarmos mutuamente e para vivermos apenas em mutualidade. Toda vez que nós fragmentamos a nossa relação e não nos ajudamos um ao outro, nós colhemos a morte. Isso tudo é Gênesis 1 e 2. O que é Gênesis 3? É a nossa opção humana de, no exercício ou no uso da nossa liberdade, nós dizermos a Deus que nós vamos cuidar do universo, dele, do nosso jeito, e vamos cuidar de nós mesmos sem precisarmos dele. Essa é a inteligência, acredito eu, da narrativa do Gênesis e do Gênesis 3. A partir daí é que Deus diz assim: olha, no dia que você romper comigo, você vai morrer. E eu acho muito importante que a gente observe Gênesis 2, quando Deus diz: no dia que você romper comigo, você vai morrer. Ele não diz: no dia que você romper comigo, eu vou te matar. Ele não diz: no dia em que você romper comigo, eu vou mandar você para o inferno. Ele não diz isso. Ele diz isso: no dia que você romper comigo, você vai morrer. É mais ou menos como se o pão dissesse para nós e a água dissesse para nós: no dia em que vocês pararem de comer e de beber, vocês vão morrer. Não é que o pão está dizendo: ó, se você parar de me comer, eu te mato. Eu levanto daqui da mesa, eu vou aí e te mato. Não, não é isso. Não, a nossa morte não é uma ação condenatória de Deus. É uma consequência natural do nosso rompimento com Deus. É diferente. E é isso que gera em Deus a lágrima. Que diz: olha aí, rompeu comigo, está morrendo. Está num caminho de morte. E eu tenho que buscar de volta. Reconciliar comigo, para que não morra. Quais são as linguagens bíblicas e as figuras bíblicas? Árvore do conhecimento do bem e do mal para falar do rompimento. E qual é a árvore para falar da reconciliação? A árvore da vida. Tá certo? Gênesis 3. No Gênesis 3 há um anúncio de consequência. Vocês vão começar a construir um mundo fruto desse rompimento. Mas no Gênesis 3 também está um dos versículos mais importantes da Bíblia Sagrada, que é o versículo de número 15. Quando Deus diz a Eva:
porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a serpente. E ela ferirá o teu calcanhar, e tu lhe ferirás a cabeça. O que é ferir a cabeça da serpente? É matá-la, né? É eliminá-la. É o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente? É Jesus. Por isso é que Gênesis 3,15 é chamado de o proto-evangelho. O primeiro evangelho, o primeiro anúncio de promessa de Deus na Bíblia Sagrada é Gênesis 3,15. É a promessa de um descendente da mulher que vai vingar a mulher. Agora pausa. Veja como, para você entender o Novo Testamento, você tem que entender Gênesis. Você já ouviu na Bíblia Sagrada, já lembra de ter lido na Bíblia Sagrada, que a mulher tem que ficar em silêncio, não pode ensinar. Se tiver uma dúvida, tem que perguntar em casa para o marido. Não ouviu isso na Bíblia? Agora tem na sua Bíblia Sagrada também o livro da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que diz assim, que a mulher será salva dando à luz filhos. Quer dizer que toda mulher que tem filho vai para o céu. Será salva do quê? Do inferno? Ou ela será salva dessa condição de subjugação ao masculino? Porque é o fruto do ventre da mulher, ela tem filho, e é o filho dela que vinga esmagando a cabeça da serpente e a liberta como mulher dessa situação de subjugação do masculino. Por isso é que Paulo vai escrever à igreja de Corinto, no capítulo 11 da primeira carta, e vai dizer assim: por que a mulher tem que ficar calada? Porque ela pecou primeiro. Ela que comeu a maçã. O pecado entrou no mundo por causa dela. Por isso que ela tem que ficar calada. Agora ela pode profetizar se usar um véu. E por que ela pode profetizar? É porque ela dá à luz filhos. E foi o filho da mulher que esmagou a cabeça da serpente. E não somente isso. O Paulo diz assim, por que a mulher tem que ficar calada? Porque ela veio da costela do Adão. Ela veio do masculino. Então ela fica calada e o masculino fala. Mas ela pode profetizar se colocar um véu. Por que ela pode profetizar? É porque assim como a mulher vem do homem, o feminino vem do masculino, da costela do masculino, é o feminino que dá a luz ao masculino. O homem também vem da mulher. Então está igual. Por isso a igualdade entre o masculino e o feminino na ordem da redenção. Deu para entender ou ficou confuso? Deu para entender? Duas coisas que desfavorecem a mulher. A primeira, ela saiu da costela de Adão. A segunda, ela comeu a maçã primeiro. Agora, duas coisas que colocam a mulher em igualdade em relação ao masculino. A primeira, se é verdade que ela saiu da costela do masculino, o masculino sai de dentro da barriga dela. E a segunda, se é verdade que ela comeu a maçã primeiro, é o filho dela que esmaga a cabeça da serpente que deu a maçã para ela. Deu para entender o raciocínio do Paulo? Agora imagina o Paulo falando de esmagar a cabeça da serpente sem você ter lido Gênesis. Sem você ter lido que a mulher saiu da costela de Adão. Nós estamos em Coríntios. Sem você ter lido Gênesis 1, 2 e 3. Agora, veja só. Quem é
que vai esmagar a cabeça da serpente? O descendente da mulher. Mas quem é esse descendente? É Jesus. Mas qual é o berço desse Jesus? Qual é a história que vai construir a identidade desse Jesus? Tem que ter um povo. Tem que ter uma etnia. Tem que ter um caudal cultural. Tem que ter uma forma de construir na história essa compreensão de masculino e feminino. Como foi que esse mal se tornou presente na história e no universo de Deus? E como esse mal pode ser confrontado, reparado, e como que esse universo pode ser redimido. Tem que se contar uma história. E é isso que vai explicar Gênesis capítulo 12, o chamamento de Abraão. E vai explicar toda a linhagem de Abraão e toda a descendência de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, José. Quantos filhos teve Jacó? 12. Quantas são as tribos de Israel? 12. Né? Quantos são os discípulos de Jesus? 12. Então, o número 12 vai ganhar um significado aí. Né? Então, é a partir dessa construção de uma etnia, de um povo, que se vai elaborar uma história que vai dando sentido aos nossos conflitos, que são humanos. A presença do mal, o caos do universo em que nós vivemos e do mundo em que nós vivemos, a possibilidade de superação do mal, a possibilidade de redenção. Essas perguntas, elas não são nossas, cristãos. São perguntas de toda a humanidade. Por que o mundo é do jeito que é? Por que há injustiça no mundo? Por que há tragédia no mundo? Por que há catástrofe no mundo? Então, essas perguntas, e como é que a gente supera esse mundo? Como é que a gente supera esse mal? Como é que a gente supera essa maldade? É possível escapar desse ciclo de maldade? Bom, tudo isso está onde? Gênesis 1, 2 e 3. Andando um pouquinho mais, Gênesis 12, o chamamento de Abraão. E andando um pouquinho mais, toda a história de Israel. Na última segunda-feira, eu fiquei devendo a explicação da origem do nome hebreu, judeu, etc. Hebreu, porque os descendentes de Abraão são descendentes de Eber. Isso na genealogia do Gênesis. Israel ou israelitas, porque o nome de Jacó, quando ele luta com Deus, tem o seu nome mudado de Jacó para Israel. Como um príncipe, lutou com Deus e prevaleceu. Então é Israel. E os descendentes de Jacó são os israelitas. E judeu, porque quando Israel entra na terra de Canaã, estabelece o reino monárquico na região da Judéia, de onde vem o reino judeu, o reino de Israel, o reino judeu, e constrói ali, debaixo da monarquia, a religião do povo hebreu, que é a religião judaica, construída no território geográfico da Judéia. Eu espero que hoje à noite um pouquinho eu tenha sido suficiente para explicar para você a importância do Gênesis na Bíblia Sagrada e como que o Gênesis é a origem de todos os conceitos que vão permear todas as páginas da Bíblia. A origem do universo de Deus, a origem da humanidade, a origem do relacionamento com Deus, a origem do pecado e a própria origem da salvação.
A origem da salvação tem 2 textos chaves no Gênesis. Quais são eles? Gênesis 3:15, que é chamado o proto-evangelho, o primeiro evangelho, tá bom? Gênesis 3:15. E Gênesis 12, o chamamento de Abraão, quando Deus começa o povo do qual vai nascer o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. É ali no Gênesis que a gente vai entender a lógica da história bíblica. E eu termino dizendo que quando Jesus entrou na Palestina e começou o seu ministério público, a essência da sua mensagem não foi o pecado, não foi a cruz, não foi a sua morte, não foi o céu, não foi o inferno. Qual foi o conteúdo simples da mensagem de Jesus? O reino de Deus. O reino de Deus. Você pega Marcos capítulo 1, versículo 14, e diz que Jesus começou o seu ministério anunciando a boa notícia do reino de Deus. Jesus não começa a falar e não vive determinado ou norteado ou orientado por Gênesis 3. Jesus vive orientado por Gênesis 1 e 2. O conceito de reino de Deus é muito semelhante ao conceito de Shalom na cultura hebraica. Shalom é o reino de Israel, de prosperidade de tudo para todos. Isso é Shalom, que nós chamamos de paz. Shalom, paz, é um reino de prosperidade de tudo para todos. O que é o reino de Deus, o Shalom, a prosperidade de tudo para todos? É Gênesis 1 e 2. O que Jesus está dizendo é: eu vim para devolver vocês a Gênesis 1 e 2. Eu não vim para simplesmente tirar vocês de Gênesis 3. Eu vim para colocar vocês de volta em Gênesis 1 e 2. Para que em Gênesis 1 e 2 vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comam da árvore da vida. Por isso aqui no Apocalipse está dizendo que aquele que vencer será dado de comer da árvore da vida. Isso vai determinar muito da maneira como nós vamos compreender a Bíblia Sagrada daqui para frente. Vai determinar muito como nós vamos compreender por que Abraão é importante, por que a descendência de Abraão é importante, por que no Velho Testamento Deus trata Israel de maneira diferente do que trata os outros povos. Então, Gênesis nos ilumina o resto da Bíblia. E Gênesis não começa em Gênesis 3. Gênesis começa em Gênesis 1 e 2. O projeto de Deus, que Deus propõe que Israel seja um sinal histórico desse projeto original num reino de Shalom. Israel falha, e Jesus chega nos convocando a sinalizar esse projeto original de Gênesis 1 e 2 naquilo que ele chamou de reino de Deus. Então a mensagem fundamental de Jesus é reino de Deus. Não é cruz, não é condenação, não é céu, não é inferno, porque essas coisas são respostas a Gênesis 3, mas reino de Deus é uma resposta ou uma proposta baseada em Gênesis 1 e 2. Então, Gênesis é imprescindível para a compreensão de todo o resto da Bíblia. Eu creio que daqui para frente vou fazer referência muitas vezes a Gênesis 1, 2, 3 e 12. 1, 2, 3 e 12. 1, 2, 3, 12 em Gênesis. O projeto original, a queda e a proposta e desenvolvimento histórico da história da salvação. Era isso, eu espero que tenha sido útil aos senhores. Amém.
Amém.